Eu quero trabalhar hoje um assunto que eu acredito seja de importância, deveria ser de importância de todas as pessoas, mas acredito que é mais importante para a mulher do que para os homens. Não que não deveria ser igualmente importante. Eu quero falar sobre o relacionamento amoroso. É uma das questões fundamentais do ser humano. Se você já me conhece, eu sou Dalton Ricaldoni, eu sou um psicólogo clínico, tenho 30 anos de experiência como psicólogo clínico e eu tenho, obviamente, no consultório, questões relacionadas ao relacionamento amoroso, né? Então a gente vê muita coisa, então dá uma experiência mais aprofundada na vida da gente de compreender isso. Então eu quero trabalhar essa questão do relacionamento amoroso, né? E espero que seja útil e contribua para a qualidade de vida das pessoas, né? Cada ser humano tem um jeito de ser, de compreender a vida. Então, eu vou começar falando sobre o que é o relacionamento amoroso. Muitas vezes as pessoas não sabem com muita clareza o que é o relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso, na minha definição, ele é um projeto de vida de longo prazo. E ele já inclui situações fáceis e difíceis. E elas surgem durante a vida. E tem uma expressão muito interessante quando na cerimônia de casamento, é quando se diz na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Na verdade, relacionamento amoroso é isso. Claro que é importante colocar que o relacionamento amoroso tem 3 níveis. De forma geral, é assim que faz o namoro, o que seria o noivado, e o casamento propriamente dito. O namoro é a fase inicial, onde as pessoas vão se conhecerem, né? Talvez elas já se conheçam desde muito tempo, de morarem perto, ou vão se conhecer no trabalho, vão se conhecer no estudo, vão se conhecer numa festa, em algum lugar assim. E as pessoas vão primeiro se conhecer. E é claro que elas vão ter que entender, né? Vão ver se elas vão, no primeiro momento, o namoro é uma coisa tranquila, uma coisa fácil, né? Eu falo que muitas pessoas, elas querem, o namoro é uma coisa boa, né? E eu falo que muitas vezes, quando mais apaixonado, mais imaturo, mas é interessante que o namoro é esse período das pessoas se conhecerem, de saírem, não é só para passear. Se você está namorando, não é só para passear, é para conhecer aquela pessoa em várias situações da vida, né? No trânsito, na casa dela, na sua casa, no trabalho, para você ir conhecendo essas pessoas. Eu vou ter que segurar a minha vontade de colocar a minha perspectiva de psicólogo clínico aqui, porque senão eu acabo entrando nisso com mais profundidade. Mas o que eu quero é o seguinte: as pessoas têm que entender e têm que aprender a lidar com isso. Me preocupa muito as pessoas não terem uma compreensão, entrarem num relacionamento amoroso só pela relação do emocional, do que elas sentem, né? A vida, na verdade, você tem que levar em consideração o que você realmente sente. Mas relacionamento não é só isso. E é claro, o relacionamento tem um aspecto de maturidade ou não, dependendo da maturidade psicológica das pessoas envolvidas. Mas o relacionamento, o namoro é realmente um período de conhecer o outro, de entender o outro, de entender os valores dele na prática e, se não der certo, sair, né? Eu falo que as mulheres têm uma dificuldade maior de sair do relacionamento amoroso quando elas entram, e muitas vezes elas, espero que hoje já não seja tão verdade isso, que elas saiam com mais facilidade, mais rapidamente,
que de forma geral a cultura de muitos anos, as mulheres sempre acabavam ficando num relacionamento negativo e exatamente porque queria mudar o outro, queria que aquilo um dia vai mudar. Claro que se depois de um tempo desenvolvesse esse namoro, e eu espero que de uma forma saudável, vem a questão do noivado, que é aquela ideia de você, aquele período em que você quer formalizar o processo do envolvimento e torná-lo mais sério no sentido de vir a ter um casamento, né? Que é outra coisa que você vai ter que ter uma responsabilidade maior. Casamento não é brincadeira de criança. Você não vai brincar de criança e acabou a brincadeira e aí você deixa os brinquedos de lado e para. Não, é um negócio que na hora que começa é um negócio que tem uma continuidade. Um relacionamento, ele é muito importante. O casamento é muito mais complexo. Então eu vou trabalhar muito mais a perspectiva do casamento. Mas considerando esses três aspectos, o namoro, o noivado e o casamento, como um período de transformação, que as pessoas chegam ali pelo amadurecimento do relacionamento. Uma questão que eu falo é o seguinte, não é uma questão de quantidade de tempo, né? Muitos relacionamentos têm muitos anos de namoro, muitos nem se chegam a virar noivos e casarem. Alguns, depois de muitos anos, de 10, 8, 9, 10 anos de namoro, acabam muitas vezes terminando ou casando e muitas vezes com 2, 3, 4 anos as pessoas se separam. Claro que toda regra humana tem exceção, claro que relacionamentos que levaram anos, como 8, 9, 10 anos, podem ser relacionamentos bem-sucedidos, casamentos bem-sucedidos. Não existe uma regra fixa para essas coisas, mas depende muito da maturidade psicológica das pessoas envolvidas. Isso, para mim, é uma coisa interessante. Você vê que eu sempre enfatizo a questão da maturidade psicológica, e a minha esposa, e ela também é psicóloga, ela tem falado disso comigo, mas eu falo com ela que não tem jeito. Eu nesses anos de psicólogo clínico, há duas coisas que são fundamentais: é trabalhar a história de vida desde a infância com profundidade e a pessoa amadurecer. Você vai ver na vida que as pessoas mais maduras vão ter uma qualidade de vida melhor do que as pessoas imaturas, porque elas vão viver a vida de uma forma melhor, como eu já falei nas lives anteriores, até sobre a felicidade. Não depende de uma condição perfeita, mas de saber dar valor às coisas. Então é uma coisa fundamental. Mas eu quero trabalhar mais especificamente qual que é o objetivo do relacionamento amoroso. Para mim, é uma expressão que eu coloquei, que o relacionamento amoroso é uma parceria de vida baseada no amor. Essa é a minha definição de relacionamento amoroso, de casamento, de namoro. Ele é um relacionamento amoroso, o relacionamento amoroso é uma parceria de vida baseada no amor. E o que é uma parceria de vida? Por que isso? Eu falo, e eu tenho uma igreja em Betim, que hoje não estou fazendo isso em função da pandemia, mas tem um grupo, tem um trabalho com noivos, e há muitos anos eles me chamaram para ter uma parte que me cabe, que é a parte do que vem os noivos e os pais. Eu tenho que trabalhar a relação dos pais, dos sogros e essa questão dos noivos. Mas eu enfatizo muito a questão do relacionamento amoroso. E é uma coisa que a pessoa precisa entender. É uma parceria de vida. Relacionamento amoroso não é uma luta de MMA de quem finaliza quem. Muitos relacionamentos amorosos não são uma parceria, são uma luta de quem vai ganhar de quem. Na verdade é o seguinte, nessa luta os dois perdem. Pode ser que um perca menos, o outro perca mais. Quem domina a relação perde menos, mas de qualquer forma perde. Então o relacionamento é uma parceria de vida. São as duas pessoas buscando o mesmo objetivo. Não tem quem vai ganhar.
E não tem como fazer isso, né? E aí eu te falo da minha experiência clínica, que quando eu tenho que trabalhar com alguém, eu tenho que trabalhar o lado do homem, o lado da mulher, e trabalhar essas coisas para as pessoas entenderem. Então é uma parceria de vida, baseada no amor. E ela está baseada na cooperação e não na competição. Muitas vezes, como eu já disse, as pessoas querem mais competir do que... Para mim, eu não tenho outro nome do que imaturidade psicológica. São pessoas que entraram no relacionamento, mas o negócio é mais negativo do que positivo. É como se as pessoas, muitas vezes, elas lutam, tem muito essa questão do machismo, do feminismo, e muitas vezes tem uma luta muito grande, como se você fosse vencer o outro, ou questões psicológicas que as pessoas trazem quando elas entram no casamento, porque enquanto está namorando, é tudo tranquilo. Eu falo que no momento que você fica noivo, que você começa a querer comprar as coisas para casar, começa a aparecer, vai comprar isso, vai fazer aquilo, isso é desse jeito, isso é daquilo. E muitas vezes as pessoas, elas começam a competir, a dominar. E depois entra no casamento, a complexidade do casamento é muito grande. Quem está me ouvindo e é casado sabe o que eu estou dizendo. Quem está me ouvindo e não é casado não sabe a complexidade que tem. Porque depois que você casa, tem casa, comida, roupa lavada, não é só aquele negócio de sair para namorar, aí você deixa a namorada em casa, na casa dela, vai para a sua casa, aí não tem problema nenhum, você só encontra com ela de vez em quando, só na parte boa do negócio de encontrar, de sair, de passear. Só que quando você casa tem água, luz, telefone, menino não, vamos pôr ele depois, mas mesmo quando entrar o menino o negócio fica mais complexo ainda. Então as pessoas acham que o casamento você vai viver feliz para sempre. Se você entender o que eu chamo de feliz, de saber dar valor ao que você tem, você pode sim ser feliz. E para sempre no sentido enquanto você mantiver essa postura adequada. Mas não imagine imperfeição. Tem chatice, levanta de manhã, tem dia que é isso, tem que fazer aquilo, tem que... Então assim, as pessoas muitas vezes casam achando que elas vão entrar numa lua de mel contínua, né? E aquilo vai ser um nirvana, uma situação em que não acontece nada. O relacionamento vai ser bom na medida que ele for uma parceria. Com esses rapazes, com essas pessoas que eu faço esse trabalho nessa igreja em Betim, eu sempre trabalho essa ideia. Eu falo que hoje em dia, os homens de hoje têm que saber lavar, passar, cozinhar, tem que cooperar. Não vai ter mais aquele negócio de... Porque é aquela história, né? Anteriormente, a mulher ficava dentro de... Eu falo assim, o homem resolvia da vida do portão para fora e a mulher resolvia do portão para dentro. Então, são duas possibilidades. A mulher era dona de casa, há muitos anos atrás, como no caso da minha mãe e das pessoas daquela época, e o homem saía e trazia o dinheiro. Então, quando ele chegava dentro de casa, ele praticamente não fazia nada. De forma geral, eu conheço muitos exemplos de homens que fazem isso e eram cooperativos dentro de casa. Está certo que seja assim. Mas naquela ocasião isso não era uma coisa tão normal de se fazer, principalmente das pessoas talvez não mais maduras, e aí elas já tinham mais dificuldade nesse sentido. Então o casamento é um negócio que você tem que ter uma parceria, tem que pensar a coisa. O casamento tem uma complexidade muito grande, né? Tem água, luz, telefone, aí depois que você casa, você vai visitar o sogro, vai visitar, a mulher vai para um lado, vai na casa do pai dela, você vai na casa dos seus pais, você tem vários outros compromissos, e isso você tem que estar pensando numa perspectiva de longo prazo. Logo mais para frente, quando tiver filho, essa complexidade aumenta mais ainda. Uma boa parte do tempo da vida de casado, depois que nascem os filhos, são praticamente trabalhar
e cuidar de filhos. Aqui passa um período grande até que esses filhos, os primeiros que nascem até os últimos, claro que hoje tem 1, 2, no máximo 3, mas até que eles passem pela adolescência e se tornem pessoas maduras, devidamente educados, que se tornaram, deixa eu falar mais um pouco, maduros psicologicamente, aí vai ser uma vida mais tranquila. Mas esse é o trabalho de uma família que tem água, luz, telefone, menino, escola. Só que se você pensar que você vai viver num prazer, de que casamento você vai ter só a liberdade, isso aí, me desculpe, é imaturidade. Então o casamento é um negócio realmente complexo, né? E as 3 condições básicas do casamento, do relacionamento amoroso: compromisso, exclusividade e confiança. Isso é a condição básica. Você está entrando, você tem que estar entrando de corpo e alma, porque na verdade é um compromisso, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e vai por aí afora. É um processo que você tem que entrar, e é um processo de crescimento, de exclusividade, ou seja, não existe a possibilidade de um terceiro, um casal, né, quer dizer, não tem um terceiro nessa ligação, nessa relação. O terceiro já está sobrando, já está excedendo, e aí já tem um problema que eu vou falar um pouco mais para frente a respeito dessa questão. E a confiança tem que ser uma coisa que tem confiança. Você não precisa ter alguma coisa agarrada em você para a pessoa te saber onde você está. Se você não, quando você casa, quando você começa a namorar, eu falo que no primeiro, se você quer poder ir e vir, como eu já falei numa live anterior, se você quiser ir e vir sem ter que dar satisfação para ninguém no âmbito amoroso, fique sozinho, que aí você pode ir e vir. E quando eu falo sozinho, é sozinho mesmo, sem ficar com ninguém. Porque na medida que você está ficando com alguém, principalmente se essa pessoa que você fica é do sexo feminino, ela acaba criando uma expectativa. A não ser que hoje as pessoas chegam, tanto os homens quanto as mulheres, chegam a um ponto de relacionar sem ter uma expectativa de uma continuidade. Aí são questões mais complicadas para mim. Nesse sentido, as coisas funcionam assim. A gente tem que ter um compromisso, uma exclusividade e confiança. Sem isso não existe possibilidade de um casamento, de um relacionamento, desde o namoro, passando pelo noivado e chegando no casamento, onde as pessoas são um cônjuge e vão caminhar para isso. Porque é um histórico longo. Um casamento começa no namoro, mas quando ele vira um casamento, que ele formaliza isso e vão morar junto, ter casa, ter filho, é um processo longo, que vai até o fim da vida, no sentido da ideia de se viver e de fazer esse trabalho. Portanto, é o seguinte, para mim, uma das coisas mais importantes que tem é trabalhar essas questões psicológicas pessoais, para você saber lidar, saber se equilibrar psicologicamente para ter relacionamentos melhores. Você sabe o que acontece normalmente? Eu falo que é o seguinte, as pessoas imaturas normalmente tendem-se a relacionar com pessoas imaturas. Por quê? Elas querem uma pessoa que seja o contrário delas para complementar, para completar. Isso não existe. Você nunca vai achar uma pessoa assim. As pessoas imaturas são atraídas pela imaturidade por essa questão dessa complementação psicológica. As pessoas maduras são ligadas, elas se ligam pela semelhança. Elas se atraem pela semelhança. E se você tem pessoas que se atraem pela semelhança, primeiro que elas são mais maduras, e segundo, que elas têm mais coisa em comum e menos conflito. Claro que elas têm, porque nunca vai ser perfeito.
Então você vai ter que saber lidar com isso. Mas elas vão ser mais maduras e elas vão psicologicamente, não só fisicamente, porque a pessoa pode ter 20, 30, 40, 50, 80, 90 anos e não ser psicologicamente madura, mas ser biologicamente madura, porque a maturidade biológica é uma coisa contínua com o passar dos anos. A maturidade psicológica não depende só do passar dos anos, porque se fosse assim, todas as pessoas amadureceriam. E mais uma vez vou enfatizar o fato, o aspecto da educação. A educação humana é a coisa mais importante que tem, e tornar um ser humano maduro é um trabalho árduo e é um trabalho progressivo do nascimento até passar por a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, a adolescência, e depois da adolescência, se essa pessoa foi proporcionalmente, aprendeu a maturidade na proporção da idade dela, de cada nível de idade que ela tem, ela vai assumir a responsabilidade sobre a vida dela, porque aí ela vai assumir a responsabilidade sobre a vida dela e vai caminhar de uma forma positiva, fazendo escolhas positivas. Se a pessoa é imatura, ela não vai ser feliz, não, porque não tem as condições boas, excelentes, maravilhosas, é riquíssimo, seja até a nível psicológico ou físico ou financeiro, e muitas vezes não são felizes, por causa da questão da maturidade que eu sempre bato nessa tecla, porque eu não consigo ver uma outra possibilidade. E pessoas mais maduras sabem melhor, fazem escolhas, e elas têm mais condição de fazer aqui, porque a pessoa imatura é impulsiva, ela quer fazer uma coisa, ela só olha a parte positiva daquilo que ela quer e depois ela deixa. Ou seja, no relacionamento amoroso, isso é uma complicação muito grande que é muito fácil de entender, porque isso se vê, infelizmente, numa proporção muito grande. Uma coisa, ciúmes não é expressão de amor. Você lembra quando eu falei anteriormente da questão da confiança? Que na verdade não existe a possibilidade de um terceiro? Então, tem aquela questão do ciúme, né? Primeiro, ciúme não é expressão de amor. Se uma pessoa tem ciúme da outra, não é porque ela ama a outra, é porque ou ela quer, de uma certa forma, dominar a outra, ou ela quer que as coisas funcionem do jeito dela. Então, o ciúme tem dois tipos de ciúme. O ciúme real e o ciúme irreal. O ciúme é real quando uma das pessoas do casal, dessa parceria, elas colocam um terceiro nesse negócio. Ou seja, não precisa nem ter um relacionamento amoroso, de abraço, de beijo, muito menos de sexo. É só aquela questão de começar a olhar para fora, começar a olhar o lado do vizinho, olhar aquele negócio todo e começar a pensar uma porção de coisa e começar a ficar fora desse negócio. Eu vou falar com você. A minha experiência é o seguinte, e eu falo isso para esses noivos e falo para pessoas depois que eu já trabalhei. Resolve essas questões o mais rápido possível. Porque no passar dos anos de um casamento, mesmo que as pessoas não venham a separar, a qualidade do relacionamento fica péssima. As pessoas continuam juntas, mas muitas vezes com uma qualidade muitas vezes grande. E uma traição, eu falo que é uma coisa seguinte: se você traiu o outro, você vai ter que produzir o fruto digno desse arrependimento. E não é simplesmente aquele negócio que você vira para o outro e fala assim: você me perdoa? A pessoa fala: eu te perdoo. Mas não confunda. Te perdoar não significa necessariamente que vai voltar tudo ao normal.
Eu falo que uma traição é como se você estivesse passando uma faca no peito da pessoa e descesse até lá embaixo e fizesse um corte grande. Só pedir perdão não vai sumir aquela ferida. Na hora que você pedir perdão, ela não cicatriza automaticamente e você não sente mais a dor. Claro que o que eu estou usando é um sentido simbólico, né? Uma pessoa ela não foi cortada fisicamente, mas é como se ela tivesse sido cortada, como se ela é uma ferida. A ideia de colocar o aspecto concreto da ferida. Não é uma ferida física, mas é uma ferida psicológica que dói. E quem traiu é que tem o ônus de provar que mudou de vida. E espere muito bem, você não vai simplesmente achar que se a pessoa te perdoou, ela está sarada. Para quem causou a ferida, vai ter que se preparar para 2, 3 anos produzir o fruto digno do arrependimento a partir da própria atitude. É você que vai ter que dar o GPS para o outro para dizer onde que você está. Se você tem realmente a intenção de refazer o casamento, você vai ser o primeiro a ter que mudar de atitude. E você vai ter que mostrar pelas suas atitudes. Amor, eu falo com as mulheres. A próxima live eu quero trabalhar sobre as mulheres e o relacionamento amoroso. A relação das mulheres com o relacionamento amoroso. As mulheres se deixam levar muito pela questão do emocional. Então, eu vou trabalhar mais essa questão. Mas, tipo assim, o amor, você vai ter que produzir o fruto. Você vai ter que mostrar pela atitude. Não adianta só falar. A mulher, muitas vezes, até aceita determinadas coisas. Mas aí o marido fala que ela está diferente. É claro que ela está diferente. É claro que, seja um marido ou a esposa que foram traídos, só me desculpa, me perdoa, eu não vou fazer mais. E quantos maridos e esposas falam que não vou fazer mais, e aquele não vou fazer mais, não vou fazer, já passou para 5, 10, 15, 20, 30 traições, e não vou fazer mais, e não vou fazer mais, até que muitas vezes acontece de um do outro separar, e o outro volta atrás, prometendo tudo aquilo que não fez. E aí eu te falo um negócio, uma coisa que eu já percebi também na minha experiência profissional, principalmente uma mulher. Uma mulher, ela vai ficando num relacionamento, enquanto, eu vou dizer assim, o nível de amor dela é 100%. À medida que os anos vão passando, e tem uma situação, por exemplo, como essa, de traição, e as mulheres muitas vezes vão insistindo, o nível de amor vai diminuindo. Já era 100, vai baixando, né? Vai baixando ao longo do tempo. Eu falo o seguinte, o que eu já que eu aprendi. Quando uma mulher chega no zero, e eu conheço várias histórias de uma pessoa que passou 20 anos, desde namorada até o dia que ela separou de um namorado, de um relacionamento em que a pessoa não, era sempre negativa, até o dia que ela falou, acabou. E eu falei, e aí até os familiares dela falaram, ela vai voltar. Eu falei, agora acabou. Chegou no zero. É o tal do não quero ver nem pintado de ouro. E aí quando o sujeito vê que ele perdeu, que ele corre atrás, aí já foi. Mas aí ele promete mundo e fundo. E você acha que ela vai acreditar nisso, ou que ele vai acreditar nisso? Depois de um histórico desse que eu mudei, e cá entre nós, vou te ser sincero, como psicólogo clínico, com 30 anos de experiência, se você não fez uma terapia bem profunda para resolver essas questões suas desde lá de trás, o que você está falando, na maioria das vezes, você está enganando não só ela, como você mesmo. Porque depois você, naturalmente, depois que o negócio já está dominado, voltou, e você está no poder de novo, dominando a situação, você começa a olhar para uma, você começa a olhar para outra, e você começa a ir saindo desse processo devagarzinho, daqui a pouco está no mesmo lugar e não sabe como é que se chegou lá. Para mim é o seguinte, cá entre nós, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista humano, você quer realmente ser diferente? Busque uma terapia que te trabalhe com profundidade para você sair disso. Senão você vai ficar... E o que acontece? O cara sai de uma, ou a mulher sai de uma, entra num outro relacionamento,
Antes era só o homem que fazia isso, agora as mulheres também fazem. Aí é uma questão pessoal. Mas a questão é o seguinte: depois a pessoa quer voltar e muitas vezes não tem. Então, eu te falo, essa questão do compromisso, do compromisso que eu falo do ciúme. Esse é o ciúme real. O ciúme real é o ciúme em que o outro, o parceiro, a pessoa, o cônjuge, o parceiro amoroso, coloca um terceiro nessa relação. Esse ciúmes é real. Ele tem base na realidade, na atitude negativa do outro, de colocar um terceiro nessa relação, em qualquer nível que seja. Em qualquer nível que seja. Quanto pior, pior ainda. Mas um ciúmes é irreal quando uma pessoa, seja o homem ou seja a mulher, ele tem ciúmes do outro, não tem. Muitas vezes essa própria pessoa sabe que a pessoa não fez nada. O ciúmes é irreal quando ele é proveniente da insegurança psicológica da pessoa, seja homem ou seja mulher. Eu já atendi um homem, foi o casal lá no consultório, eles conversaram sobre isso, eu perguntei no caso foi o homem, se ele tinha alguma coisa, se ele tinha suspeita dela, na frente dela. Ele falou que não. Aí eles foram embora, nessa primeira consulta ele voltou. E eu fiz o processo terapêutico com ele. E eu perguntei muitas vezes, você tem certeza? Você não tem nada? Não tem nada? E eu fui perguntando exatamente para ver se ele, de alguma forma, estava tentando segurar um negócio e não, ele não tinha. Ele reconhecia isso. Eu fiz um trabalho psicológico com ele sobre o valor dele. Um casal muito bom, uma mulher boa, um cara bom, uma família boa. E era a insegurança dele. Eu trabalhei a insegurança dele. Obviamente isso não é um passe de mágica. Isso são sessões na proporção da dificuldade da pessoa e da dificuldade da pessoa. E nesse processo, quando terminou, acabou, foi embora. E numa outra ocasião eu encontrei a esposa dele num ambiente social e ela estava sem ele. E ela disse, aqui, o trabalho que você fez é muito bom, porque se ele não tivesse entendido isso, não tivesse trabalhado, não é só entender racionalmente, não, é elaborar psicologicamente. Ele mudou internamente, ele não só mudou na cabeça dele, não, ele mudou internamente. E aí foi trabalhado essas questões do histórico todo que tinha que ser levantado. E ela estava ali tranquila, e até onde eu sei, o relacionamento está caminhando bem, exatamente por isso. Então as pessoas, eu vou te falar sempre isso, eu não vejo possibilidade humana de sair de questões psicológicas sem fazer uma terapia profunda. E não é qualquer terapia, não. Tem que ser uma terapia que trabalhe profundamente e que você vá trabalhando até o final do processo. Porque esse processo não é só chegar, conversar, falar. Se eu falasse com você aqui, por exemplo, você vai me mandar uma pergunta e eu vou falar com você, eu vou te falar as possibilidades. Isso só eu te falar não vai responder, não vai resolver. Por quê? Você sabe as coisas. Você não é boba, não é burra, não é doida, é uma pessoa inteligente. É assim que eu falo com os meus clientes. E por que você faz o que não deve e não faz o que deve? Porque existe uma questão psicológica nisso. Você entende. Se o problema fosse só entender na mente, ninguém tinha problema. Você entendeu, você está ouvindo o que eu estou te falando. Se você não tem nenhum problema que impeça a sua compreensão, você entendeu a lógica. Você pode até discordar, que é um direito seu. Mas vamos dizer que você concorde de uma forma próxima do 100%. Tá, você entendeu. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Agora a questão é, você dá conta de ir lá e fazer?
Você sabe o que deve fazer. Por isso que o psicológico, uma coisa é o que eu penso e a outra é o que eu sinto. Como a emoção vem primeiro no processo de desenvolvimento humano, vem a emoção, a razão desenvolve do 0 aos 15 anos, e a razão, a emoção e a consciência ética. A consciência ética é adquirida a partir dos 6 anos de idade, mas ela vai desenvolvendo. Então, a emoção vem primeiro. Se você pensa uma coisa e sente outra, na grande maioria das vezes, com exceções que sempre existem, a emoção ganha. Se você pensar positivamente, mas sentir negativamente, por isso que pensamento positivo por si só não resolve, porque você sabe o que você quer, mas não acredita no fundo do coração e ele não funciona. Então, se você pensar positivo, mas sentir negativamente, você tem uma dificuldade. Mas se você pensar negativamente, mas sentir positivamente, você ainda conseguir. Você vai atrapalhar a sua apropriação da bênção, da coisa boa. Mas você pode ter mais facilidade de ir para frente. Porque apesar de... Você vai atrapalhar você, mas vai andando para frente. Mas isso é o ser humano. Então, assim, a gente não tem que... Quando eu falo essas coisas aqui, eu não estou falando só para você entender. Eu quero falar para você ter uma compreensão profunda de procurar uma ajuda psicológica. Eu, particularmente, não vejo outra forma de saída dentro do aspecto humano. Né? Tem o aspecto espiritual, eu tenho a minha perspectiva espiritual, mas aqui eu estou trabalhando a minha perspectiva psicológica. Não vou colocar o aspecto espiritual nesse meio, exatamente porque podem ter pessoas que têm esse aspecto espiritual como eu ou não. Para mim, o aspecto espiritual tem valor? Sim, tem valor, não tem dúvida nenhuma. Mas eu estou aqui na qualidade de psicólogo clínico. Então eu estou te falando na perspectiva de um psicólogo clínico, as possibilidades que tem. É a mesma coisa, eu conheço uma pessoa que é um ortopedista, um excelente ortopedista, que ele estivesse falando sobre ortopedia. E ele é crente. Mas você não vai chegar num consultório, por exemplo, e perguntar para o médico se ele é crente ou não crente. Ou um cirurgião, ou sem quem. Você pode perguntar, não tem nada de errado que você pergunte. Mas, de forma geral, não é o que a gente faz. Você é indicado para ir no médico, você vai naquele médico, porque aquele médico é bom. Né? De forma geral, eu não sei se você pergunta. Eu não pergunto com essa... Não pergunto assim, por isso que eu falo a partir de mim. Mas se você pergunta, não tem nada errado você perguntar e querer fazer ou não. Isso aí é uma questão de cunho pessoal. Mas eu vou trabalhar dentro da perspectiva psicológica. E dentro da perspectiva psicológica, para mim, se você não trabalhar isso com profundidade, você não vai sair com essa profundidade. Tem um aspecto espiritual, eu acredito em Deus, acredito no poder de Deus. Se você falar comigo que Deus te curou, eu vou falar glória a Deus e não vou me opor a isso, porque eu também acredito nessa possibilidade, mas aqui eu sou um psicólogo clínico e no meu consultório eu sou um psicólogo clínico. Quem vai lá atrás de mim, por exemplo, os meus clientes são predominantemente pessoas crentes. Né? São crentes que me conhecem e meus clientes são crentes. Mas quando eles vão no meu consultório, eles não querem que eu fale de Jesus, que eu pregue para eles. Eles querem que eu ajude eles a resolverem uma coisa. Se você for num médico, um ortopedista ou qualquer outra coisa, você quer... Se ele for crente, está ótimo, mas você quer que ele seja crente e que ele resolva o seu problema. Se ele for crente e não resolver o seu problema, você não vai ficar tão satisfeito assim. Então, o que eu estou te colocando é a perspectiva psicológica e é que esse é meu trabalho, a minha profissão. Tenho 5 anos de estudo para formar e mais 30 de prática. Então, eu estou te falando de um conhecimento de causa e estou te dando alguns exemplos para você entender que essas coisas são passíveis de serem resolvidas. Mas, se você tem uma dificuldade, procure uma ajuda psicológica o mais rápido possível. Porque quanto mais você tiver essa dificuldade e ela for passando na vida, é como eu represento isso como uma bola de neve descendo uma montanha. No início ela é pequenininha, mas à medida que ela for descendo uma montanha,
ela vai aumentar de volume e de tamanho. Então, por isso que a questão do tempo, eu falo que o tempo não cura, né? O tempo não cura, todo mundo sabe. Mas o tempo aumenta. O que é bom fica melhor, o que é ruim fica pior. Por que muitas vezes pessoas que chegam em idades mais avançadas, muitas vezes têm uma perspectiva negativa, porque foi trazendo coisas que não foram devidamente resolvidas e foram acumulando negativamente. Então ela vai ter uma depressão, uma insatisfação muito maior, vai ter mais dificuldade para lidar com a vida vai ficar pior, a perspectiva dela vai ficar pior. A vida material pode estar até ótima, mas a perspectiva dela negativa torna muitas vezes a vida negativa. Por isso que é uma coisa que eu acho importantíssimo para as pessoas fazerem. Fui um pouco mais longe sobre isso, mas porque eu acho que é uma coisa muito importante. Outra coisa que eu quero trabalhar, a diferença entre paixão e amor. Eu tenho várias coisas eu vou falar desses assuntos, de outros assuntos complementares, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: as pessoas confundem amor e paixão. Todo mundo usa amor e paixão como se... todo mundo não, mas muita gente usa paixão e amor como se fossem palavras iguais. Não, paixão não é a mesma coisa de amor. A paixão normalmente, ela é uma expressão de imaturidade. A pessoa apaixonada é aquela pessoa que foi numa festa, por exemplo, num lugar, encontrou um sujeito ou uma mulher e achou que aquela é a mulher da vida dele, talvez ele nem conhece aquela pessoa, mas muitas vezes eu falo que normalmente as pessoas, quando conhecem uma pessoa, elas têm 5% de conhecimento e 95% de imaginação. Por isso que eu falo que a paixão tem um aspecto de imaturidade. As pessoas imaginam, elas começam a criar todo um Romeu e Julieta. E a paixão normalmente tem um prazo de validade de 2 anos. Aí esse amor, essa paixão, você achou um príncipe encantado, lindo, bonito, maravilhoso, uma princesa encantada, maravilhosíssima, não sei mais o que. Só que na medida que você vai convivendo com ela, você vai aterrissando. É como se você estivesse nas nuvens. E aí você vai descendo devagarzinho das nuvens até você colocar o pé no chão, né? Quando você começa a conviver mais tempo, aí entra a questão do relacionamento amoroso, você começa a descobrir que aquela pessoa, por mais que seja uma pessoa da sua vida, que tenha mais coisas que você quer, não é perfeita. E aí é que está outro aspecto da imaturidade psicológica. Se você for uma pessoa madura, você vai saber valorizar primeiro os aspectos positivos que aquela pessoa tem e reconhecer que tanto ela quanto você tem aspectos negativos. Um casamento, eu falo que ele tem... na minha experiência, eu cheguei a uma conclusão que o excelente é 85%. Eu já falei isso em outras vezes. Não existe casamento perfeito, homem perfeito, mulher perfeita, situação perfeita, o que seja lá que você quiser. Não existe nada perfeito nesse mundo. Eu uso uma tabela de desenvolvimento humano que ela vai do 1 ao 99. Ela não tem nem o 0 nem o 100. O 0 é a imperfeição total. A imperfeição total é a morte. O 100 é a perfeição total. A perfeição total não existe. Então, a sua vida pode ser ótima, e a minha experiência que eu tenho esses 30 anos, eu coloco que 85%, se você tem um relacionamento, uma vida, um relacionamento, qualquer aspecto que você quiser, com 85% de qualidade, a sua vida é excelente. Se ela chega a 90%, é excepcional. De 90 para 100, é a parte da perfeição. Tem gente que tem tudo para ser feliz, mas está procurando 100%. Já viu aquela história que depois que você perde, você descobriu que você era feliz e não sabia? Por quê? Porque você tinha 85% de qualidade e estava enfatizando os 15% que você não tem e estava brigando por ele. Né? Seja marido, seja mulher, seja alguma coisa. Quando você perde, aí que você vai perceber que o que você tinha era muito grande. Mas aí você descobre que você era feliz e não sabia. Agora, pode até ser que dê para resolver o relacionamento, se você amadureceu
você vai ter. Eu fiz isso numa igreja, numa ocasião, e perguntei, eu falei que as pessoas têm muito dessa questão, era sobre relacionamento amoroso. Eu falei, quem tem 85% de qualidade é feliz. Aí as pessoas começaram a olhar umas para as outras, o marido e a mulher, as pessoas assim, e elas começaram a ficar felizes. Elas falaram assim, como diz, por que você está esperando 100 e tem 85? 100, você quer 100? 85 é ruim, mas você não vai ter 100. No máximo, você vai ter 90. Por isso que eu falo da maturidade psicológica, por isso que eu falo de você ficar fantasiando coisa. Não existe nada perfeito nesse mundo. O dia que vamos colocar na perspectiva espiritual a pessoa de Jesus Cristo. O único sujeito que, vamos dizer assim, considerado perfeito nesse mundo, morreu. Mataram ele. Quer dizer, nem ele foi aceito no próprio mundo. Olha para você ver aonde que nós estamos. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, não existe perfeição, mas a felicidade é proporcional à valorização que você dá à sua vida. Por isso que uma pessoa muito pobre, que veio de uma situação muito ruim, trabalhou, lutou e tem uma casa, um carro e uma vida mais sossegada, tem muitos filhos, uma vida mais tranquila, tem muito mais feliz do que uma pessoa que tem bilhões de dólares. Um cara famosíssimo que muitas vezes tem quantos atores suicidaram, quantos atores hollywoodianos tiveram problemas, o cara não pode ter problema. Um cara desse não pode, é o cara mais bonito do mundo na atualidade, a mulher mais bonita do mundo na atualidade, tem dinheiro para ter tudo. Mas como é que o cara deprime? Ele deprime porque dentro dele ele não está resolvido. É isso que eu quero que você entenda. Então relacionamento é isso. Agora, amor é essa fantasia. O amor não, a paixão é essa fantasia. À medida que ela vai aterrissando, pode ser que quando termine, tinha um ator global aí que ele sempre estava tendo um casamento atrás do outro. O último durou 2 anos. 2 anos é um tempo da paixão. E casou no tempo da paixão e separou depois. Porque na hora que acabou a paixão e caiu a realidade, água, luz, telefone, isso, aquilo, aquele love story, vem cá, eu preciso disso, eu preciso daquilo, ele foi embora. Mas por que vai? Porque não tem outro jeito. Porque o cara está fantasiando uma coisa. Então a paixão, ela vai reduzindo, ela tem que entrar na realidade. Agora, amor é uma coisa muito diferente de paixão. Amor, ela implica maturidade. Ela implica em você saber valorizar o outro, valorizar a relação que você tem. Amar é você buscar o seu interesse e o do outro. Se o ser humano fosse perfeito, eu falo que o relacionamento, a briga amorosa seria: eu faço para você, não, eu faço para você. Não, eu faço para você, não, eu faço para você. Não, eu faço para você. A briga seria essa. Aí as pessoas falam: não, então espera aí, eu faço para você, você faz para mim. Isso é amor. Amor é buscar o interesse do outro. Só que no sentido perfeito não existe. Eu teria que ser perfeito, a minha esposa teria que ser perfeita, eu faria perfeitamente as coisas para ela, ela faria para mim. E aí nós seríamos felizes para sempre. Só que não existe a perfeição humana. E o que é pior? O grau de imperfeição humana muitas vezes é maior. Aí a gente volta na história do desenvolvimento psicológico do ser humano, volta naquela questão de que a criança muitas vezes não foi bem educada, não teve afeto. Então, quer dizer, um ser humano que nasceu nesse mundo, que não teve bom afeto, tem uma autoestima muito baixa, e aí vai atrapalhando a vida dela por uma porção de coisas. Então, tipo assim, é claro que com terapia tem jeito de trabalhar essas coisas, e aí eu te falo, você quer mudar disso? Busca fazer uma terapia. Não precisa fazer comigo, não é porque você está me ouvindo falar que você vai ter que fazer uma terapia comigo. Longe disso. Eu não sou o único psicólogo do mundo, tem psicólogo até falar chega nesse Brasil. E o que eu quero dizer é o seguinte: você pode caminhar para frente. O que eu quero te ajudar é que você pode caminhar para frente. A vida pode ser melhor na medida em que você muda. Então, o amor é buscar o interesse, o meu interesse, eu tenho que olhar o meu lado
e o da minha esposa, ela tem que olhar o dela e o meu. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. É mais fácil o ser humano imaturo, ele é mais egocêntrico. Já viu aquelas brigas de menina pequena? É meu, é meu, é meu, é meu. A pessoa imatura, ela só olha do lado dela. Por isso que o relacionamento muitas vezes é difícil. Você já imaginou duas pessoas imaturas relacionando? São duas crianças grandes, de 30, 40, 50, 60 anos, lutando por um doce. E muitas vezes o relacionamento é um negócio meio complicado por isso. Por isso que eu falo, faça terapia, porque para trabalhar a sua história. Eu tenho 60 anos, 70 anos. Se você tiver 90 anos, 100 anos, ainda estiver vivo, ainda quiser melhorar, faz terapia. Faz terapia. Eu conheço uma senhora de 95 anos que faz terapia. Quer dizer, mas teria sido melhor. Aí entra aquele negócio. Teria sido melhor se eu tivesse começado antes. Sim, teria sido melhor. Mas não foi. Você não vai voltar no tempo. Se você usar esse discurso o resto da vida, o seu tempo vai passar. E daqui a 10, 20 anos você está falando a mesma coisa e não fez nada. Então, procura isso e faz esse trabalho mais cedo. Mas o amor é buscar o interesse do outro. Como ninguém é perfeito, eu tenho que olhar o meu lado e o dela. Ela tem que olhar o dela e o meu. E aprender a buscar e a trabalhar essas coisas. Eu sei que talvez tem gente que queira falar comigo, eu ainda estou me organizando nessa questão de Instagram. Eu sei que eu quero muito mais poder desenvolver esse raciocínio. E se você quiser realmente falar comigo, se você quiser realmente que eu te respondo, pode entrar no meu 99692-1870. 99692-1870. Manda a pergunta para mim que eu te respondo. Eu respondo ela para você. E, obviamente, talvez a resposta, como eu já te falei, muitas vezes por si só não resolve tudo, porque existem outras questões, mas pelo menos para você ter a oportunidade de falar comigo. E eu prefiro explanar isso, talvez posteriormente eu me organize de uma outra forma. Mais 99692-1870. Aí eu posso te responder. Mas o que eu quero é que você entenda isso e que você busque esse desenvolvimento psicológico, principalmente. Você tem um aspecto físico, você tem um aspecto espiritual, mas você tem um aspecto psicológico que precisa ser trabalhado para que você tenha qualidade de vida. A qualidade de vida não depende só das questões materiais, e elas são utilíssimas, sem dúvida alguma. Mas muitas vezes as pessoas podem ter muitas coisas e não serem felizes porque elas não sabem lidar com isso, ou têm e não sabem dar valor ao que têm. Por isso que essa live, se eu pudesse, se dependesse da minha vontade de falar, o dia que você me ver numa igreja, em algum lugar que eu possa falar, eu falo que eu faço uma vigília. É um negócio que quando eu começo a falar, é um negócio tão significativo para mim, porque eu quero poder contribuir. Então é isso que eu quero que você entenda. Essa live vai acabar, eu vou ter que terminar, apesar de ter vontade de fazer aqui o tempo todo, mas eu espero que tenha sido útil para você. E se você quiser, 99692-1870. Eu vou ter o prazer de te retornar. Talvez não te retorne na rapidez que você quer, até porque eu também tenho os meus compromissos, mas eu não vou deixar de te dar uma resposta. Pelo menos ela vai servir como um direcionamento em alguns casos. Não tem uma fórmula mágica, infelizmente eu não tenho. Se eu tivesse, eu falo com os meus clientes que eu teria o cara mais rico do mundo, né? Ia ter uma fila muito grande para passar lá no meu consultório e já ir passar, passa um negócio na sua cabeça, passa uma varinha de condão na sua cabeça, você deixou seu problema ali e vai para frente. Infelizmente não tem isso. E a gente tem que amadurecer e crescer e desenvolver. Por isso que eu falo,
uma pessoa madura tem uma vida psicológica melhor e tem relacionamentos melhores. Uma pessoa imatura tem relacionamentos piores e com dificuldades mais para viver. E muitas vezes a pessoa se acha uma pessoa ruim. Você tem um histórico de vida, dá para trabalhar muita coisa. Se você estiver dentro desse âmbito que eu estou trabalhando, que é o psicológico, que a gente possa fazer uma terapia com profundidade. Certo? Espero que tenha sido útil e que a gente possa depois voltar na próxima. Eu vou dar continuidade a essa questão do relacionamento amoroso. Depois, mais para frente, eu vou entrar na questão do relacionamento, a mulher e o relacionamento amoroso, mais especificamente nessa dinâmica psicológica que eu acho mais profunda. Vamos ficando por aqui e espero que eu tenha contribuído para a qualidade de vida sua, certo? Obrigado.